Fala galera, hoje aqui no Resumindo Filmes, iremos falar de mais um episódio da série antológica Black Mirror, mais precisamente o episódio chamado White Bear, onde acompanhamos uma mulher que acorda em sua casa sem se lembrar de nada, nem mesmo de quem ela é, e todos a quem a moça pede ajuda se recusam a falar com ela. Fiquem ligados que terão spoilers a seguir. Victoria desperta de repente em uma cadeira, completamente confusa, ofegante, com uma forte dor na parte de trás da cabeça, e com ambos os pulsos enfaixados. A mesma olha para baixo, onde avista diversos comprimidos espalhados pelo chão. Ao se levantar, vai até a cortina e a abre. Um zumbido infernal que corria pelo quarto a incomoda, e ao se virar percebe que vinha de uma televisão exibindo um símbolo estranho. A moça chama por alguém para saber se estava sozinha, mas não obtém nenhuma resposta. Descendo as escadas, ela ouve novamente aquele zumbido infernal. A mulher vai até a pia e enche um copo de água, parecendo estar com muita sede. Ela continua explorando o cômodo e passa por um calendário com 17 dias marcados. Em uma prateleira, vê a si mesmo e um homem abraçados, supostamente seu marido, e uma foto de uma criança que devia ser sua filha. Ao pegar a foto, a mulher sente uma forte dor de cabeça e se lembra da criança sorrindo para ela. Depois disso, a mulher desliga a televisão e o zumbido cessa. Ela se veste com um casaco que estava jogado sobre a poltrona e calça um tênis. Victoria sai para fora e começa a buscar ajuda. Ela percebe que alguns homens estavam gravando-a e pede por ajuda, indagando que não sabe quem ela é. De repente, o silêncio é quebrado por um barulho de flash. Ela avista uma garota e começa a correr atrás dela, mas a perde de vista ao virar em uma esquina. Nesse momento, um carro azul estaciona e um homem com a mesma máscara marcada com o mesmo símbolo da televisão e vestido com um casaco vermelho sai de dentro dele. O homem vai calmamente até o porta-malas, saca uma espingarda e começa a correr atrás de Victoria, que dispara em frente e começa a gritar pela rua pedindo por socorro. Mas ao invés de ajudá-la, começam a aparecer dezenas de pessoas gravando aquilo. Ela corre até um posto de gasolina, onde se depara com uma garota abastecendo o carro. Ela corre em direção ao posto e pede ajuda, gritando que estavam querendo matá-la. A jovem Jen grita para o seu amigo que estava dentro da loja de conveniência, dizendo que eles estavam chegando e que tinham que correr. Ela tenta tirar a mangueira de combustível para usar o carro, mas o mascarado atira no pneu. Damian, que estava saindo da loja, se assusta e volta para dentro com a menina, e eles tentam fechar a porta. Sem qualquer outra alternativa, Victoria faz o mesmo e empurra a porta contra os dois. Assim que ela entra, eles empurram uma máquina para travar a entrada, e a mulher pega a cobertura atrás de algumas prateleiras. A menina faz o mesmo e Damian deita bem próximo à porta. Victoria surta e começa a gritar que não entendia o porquê estavam tentando matá-la, e a jovem ordena que ela cale a boca e pergunta de que mundo ela é. O homem mascarado começa a usar o cabo da arma para bater contra o vidro na tentativa de quebrá-lo. Percebendo que não tinha muito tempo, a menina arma um plano, pedindo que Victoria jogue o extintor de incêndio perto dela e que Damian continue escondido perto da porta, para que assim que o mascarado entrasse, ele segurasse um homem e que Victoria o ajudasse, enquanto ela arrombava a porta dos fundos que estava trancada. O homem fala que não vai conseguir, mas a jovem diz que o mesmo não tem escolha, pois senão todos morreriam. Assim que o mascarado quebra o vidro, Damian o derruba e tenta desarmá-lo, e nesse instante a fechadura cede aos golpes de Jen. Ao invés de tentar ajudá-lo, Victoria corre pela porta junto à garota e ambas se escondem atrás de alguns tonéis de lixo. Ali, a menina pede que a mulher fique quieta e ouvimos um disparo. De dentro da loja, Damian sai cambaleando e morre alguns passos depois. O mascarado sai seguido por dezenas de pessoas que apenas começam a filmar o que estava acontecendo em volta do corpo. Nesse instante, Victoria tem alguns flashbacks do que parece ser a sua vida. Ao tentar sair dali, as duas são impedidas por uma caminhonete que para na rua bloqueando o caminho. De dentro dela, sai uma mulher com uma máscara de coelho e um homem com uma máscara de solda com o símbolo da TV na mesma. Victoria questiona o porquê daquelas pessoas usarem máscaras, e a menina diz que elas gostam de assustar os outros. Ela aponta para um buraco na cerca e as duas correm por ele. Elas acabam entrando em uma casa aparentemente abandonada. Dentro dela, as duas conversam, e Victoria diz que acordou em uma casa que nem sabe se era dela mesmo, e que também não sabia quem ela era. A garota pergunta se ela se lembra de alguma coisa, e a mulher tira do bolso a foto de uma criança, dizendo que achava que a menina era sua filha. Vendo a faixa sobre seus pulsos, a jovem pergunta se ela tentou partir desse mundo, e a mesma conta que não sabe, mas que tinham comprimidos espalhados pelo chão. A garota continua contando que desde que isso começou, era o que muitas pessoas fizeram. Confusa, a mulher pergunta o que começou, e ela conta que há algum tempo, umas imagens estranhas começaram a aparecer em celulares, televisões, tablets, computadores, tudo que tinha tela, e que as pessoas que viam aqueles sinais viravam observadores. Pessoas que tinham como único objetivo e vontade gravar as coisas que estavam acontecendo a qualquer custo, e que isso afetava 9 a cada 10 pessoas, e que através deles, os caçadores achavam as pessoas que não tinham sido afetadas. Nesse momento, 2 observadores se aproximam da janela e começam a gravar. As duas se escondem atrás de uma mesa, e Victoria questiona se os sinais haviam feito isso com eles também. E Jen responde que não, que eles são pessoas ruins, que assim que perceberam que podiam fazer o que quisessem, pois ninguém iria impedi-los, começaram a caçar pessoas,
e finalizá-las, como uma espécie de show doentio, fazendo isso com consciência e porque querem, mas que haviam zonas seguras, onde as pessoas derrubaram as redes de transmissão, e que ela estava tentando derrubar uma última torre que ficava próxima à zona segura, uma torre denominada de White Bear. Nesse momento, Victoria começa a sentir uma forte dor de cabeça, e tem um flashback dela gravando a própria filha com o celular. Ela surta e sai de trás da mesa onde estava, e parte para cima dos observadores perguntando aos gritos o que eles estavam filmando. Ela arremessa um tijolo nos dois, e um deles deixa o celular cair, e com isso ela pega e tenta olhar. Nesse momento, Jane pega uma arma de choque e diz para largar o celular, pois todos os sinais estavam nas telas. E nesse instante as duas teriam que correr, pois os dois caçadores da caminhonete os avistaram e começam a persegui-las. No meio da estrada, uma Kombi quase atropela as duas, e de dentro dela, Dexter pede que entrem pois iria ajudá-las. Relutante, as duas entram no carro e vão em direção à floresta, onde o senhor diz que teria abrigo. Na floresta, o homem pergunta a Victoria se a garota da foto que segurava era sua filha, e a mesma diz que acha que sim. Ele pergunta se ela possuía algum problema mental, e ela responde que não. O homem então indaga a outra menina se ela possuía algum, e é respondido com outra negação. Ele prossegue contando que pessoas como ela são fracas e receptivas àquelas coisas que estavam acontecendo, e a jovem afirma que todos têm fraquezas. Victoria pergunta qual a fraqueza dele, e o mesmo conta que irá mostrar e vai até o carro. Ele aparece com uma escopeta. Jen até tenta correr, mas o homem afirma que se o fizer atirará em suas costas. Ele tira uma máscara com o mesmo símbolo dos outros, se mostrando ser o cara de jaqueta vermelha do início. O caçador pede para que Victoria ponha a touca tampando os olhos. Ele guia a mulher vendada e coloca suas mãos sobre os ombros da garota, e diz que se tentarem alguma gracinha, as explodiria no meio. E então ele conta que as levará para um belo parque. Chegando ao local, ele retira a máscara de Victoria, e o que vemos é uma clareira, com vários corpos mutilados pendurados em estacas e cruzes. Detrás das árvores, vários observadores aparecem e começam a gravar. Ao ver aquilo, Victoria desaba em choro, e o homem guia as duas até lá embaixo e arranca a mochila de Jen e a arremessa no chão. Ele empurra Victoria contra o solo e ordena que a mulher pare de chorar, caso contrário iria atirar. O telefone dele toca nessa hora, e vendo uma brecha, Jen sai correndo sem nenhum pudor. O homem até tenta atirar, mas as balas não a alcançam. Irritado, ele puxa a mulher do chão e a joga em cima de um tronco. O mesmo ordena que a mesma ponha as mãos por dentro de um laço de corda, e a mesma o faz, ainda em prantos. Dexter aperta o nó prendendo-a e joga a arma no chão. O homem tira de sua bolsa uma furadeira e diz que dará um belo show para quem estava ali. Victoria grita e implora para que alguém a ajude, mas ninguém se move. Assim que ele aponta a furadeira para suas costas, Jen aparece segurando a arma do velho e atira em seu peito a queima-roupa. O homem cai morto no chão e a garota desamarra a mulher, que agradece por ela ter voltado para ajudar. A mesma diz que só voltou pela mochila e mais nada. A coelha e o cara da máscara de solda aparecem, e as duas fogem até a Kombi que as trouxe ali, e escapam com os dois assassinos em seu encalço. Na estrada, a mulher vê um observador, e com o flash da câmera começa a ter vários flashbacks de sua filha, onde se lembra de dizer para ela de um jogo, que o urso branco iria falar e ela deveria obedecer tudo. Jen então diz a ela que eles estavam indo à torre, e lhe pede para pegar em sua bolsa a planta da estação, contando que estava planejando isso há muito tempo, e que jogariam gasolina nos sistemas e incendiariam tudo. A mulher entra em pânico e fala que tinha um mau pressentimento sobre o urso branco, mas a garota rebate dizendo que na floresta ela estava se lembrando também, e Jen fala que não confia no palpite de Victoria e segue dirigindo, e finalmente chega ao seu destino. Jen desce do carro e pega o alicate para cortar as correntes, e Victoria fica no carro tendo vários flashes de memória dela e do marido, com a menininha no carro, depois uma fogueira, e ela se lembra de si mesma gravando a menina, e o carro em frente ao fogo. Seu transe é quebrado por Jen, que a pede para entrar com ela e a puxa para fora do veículo. Ao entrar, Jen percebe que tem uma câmera em frente ao portão, e diz que as duas devem se apressar, pois eles chegariam logo. As duas invadem a estação, e lá dentro Victoria começa a perceber o sinal em todas as telas. A garota joga combustível nos cabos e sistemas, mas antes que conseguisse atear fogo, a coelha e o cara da máscara de solda entram. O homem aponta uma espingarda para Victoria e a rende em seguida. Jen ameaça explodir tudo se os dois não abaixarem as armas, mas a coelha usa uma espécie de serrote pequeno para dar um golpe e fere o braço da garota, que urra de dor. O cara da máscara olha para trás e Victoria o desarma, virando a arma contra ele. Nesse momento, a coelha usa o serrote para perfurar o peito de Jen. Victoria dispara um tiro no mascarado, mas tudo que sai é confete. Nesse momento, a parede atrás dela se abre, e nos é revelada uma plateia que começa a aplaudir loucamente. Jen se levanta do chão e, junto aos outros dois, prende a mulher na mesma cadeira do início, e começam a se curvar agradecendo e celebrando os aplausos. Sem entender nada, a mulher questiona o porquê de tudo aquilo, e nesse momento, um apresentador entra em cena, dizendo que irá explicar quem ela é. Um telão se abre e vemos a foto de Victoria, e uma reportagem começa a tocar. Nessa reportagem, a repórter fala que Victoria e seu noivo Ian sequestraram
uma menina de apenas 6 anos de idade, chamada Jemima. Os dois a levaram para o meio da floresta e Victoria filmou seu noivo enquanto ele cometia atrocidades com a garota. E que em depoimento, a mesma disse estar sobre o feitiço do homem, que foi reconhecido por usar uma tatuagem, o mesmo símbolo dos sinais das telas. Depois disso, eles colocaram ela em um saco de dormir e a enterraram. A única coisa que havia sobrado de pista era o urso branco achado em um carro abandonado no estacionamento. O mesmo carro que o Homem de Vermelho usa, e que o urso foi por semanas o símbolo da busca pela garotinha. O julgamento foi atrasado, pois Ian tinha morrido na sua cela. Ao ver tudo isso, a mulher desaba em prantos pedindo desculpas, mas o apresentador diz que as lágrimas de crocodilo não adiantam. Afinal, ela não chorou quando fizeram aquilo com a menina, e apenas ficou gravando e tirando fotos quando poderia tê-lo impedido. A plateia começa a chamá-la de assassina, e ela pede que a tirem dali. Victoria é colocada dentro de uma caixa de vidro dentro do carro, onde andam com ela pela rua para que as pessoas joguem tomates nela. Ao tirá-la da caixa, os homens a levam de volta até o mesmo quarto onde acordou. Ali, ela pede ao apresentador para matá-la, mas o mesmo diz que ela pede isso todas as vezes, e começa a espalhar comprimidos pelo chão. Ele tira um aparelho semelhante a uma tiara e coloca em sua cabeça, e conta que aquilo lhe fará esquecer o dia terrível que teve, e põe ela para assistir as filmagens que ela gravou da garotinha, que são as imagens que passam em seus flashes de memória. Assim que o aparelho liga, ela começa a gritar e se retorcer de dor. E o homem desce para onde sua equipe estava colocando todas as coisas de volta no lugar para reiniciar o ciclo, e riscando o dia 17 no calendário, começando assim a apresentação do dia 18. Enquanto os créditos rodam, nos é mostrado as 3 regras principais do parque, chamado de Parque da Justiça Urso Branco. A primeira é não falar entre si nem com ela, pois isso a faria acreditar que todos estavam hipnotizados. A plateia ri e o homem diz que sabe que é ridículo, mas que ela estava acreditando nisso há um bom tempo. A segunda é que eles deveriam manter distância, pois ela é perigosa, e por isso possuem uma arma de choque para protegê-los, mas que se precisassem usar perderiam um dia de show. E a terceira é que eles deveriam se divertir e gravar tudo que conseguirem. E assim terminamos, com o ciclo se iniciando por mais um dia. E nós podemos ver como o show é armado, com todos os atores se posicionando para os seus papéis. E vocês, galera, me contem nos comentários se vocês acham certo ou errado isso que o programa está fazendo com a mulher. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.